Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso ciclo de conferências, aqui da Unidade Telesaúde, em parceria com a Gerência de Ensino do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Hoje nós temos a grande satisfação de contar com a presença da Maria Isabel Fernandes Calheiros. Hoje ela vai falar um pouco sobre contar histórias para encantar. A Isabel ela é a contadora de histórias oficial aqui da pediatria do Hospital Universitário. Ela também tem um projeto Anjos do UPA que é bastante interessante. Depois você pode procurar a Isabel para conhecer mais sobre esse projeto dela. Muito interessante. Isabel, passo a palavra para você. Seja muito... Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Agradeço a professora Rosaline Mota pela oportunidade de poder falar um pouquinho dessa arte encantadora, que é a arte de contar histórias, e a toda a equipe da Unidade Telesaúde. Então, assim, para começar, a gente já traz uma reflexão aqui do Eduardo Galeano, que é um escritor, jornalista, faleceu em 2015, do Uruguai, Então, Eduardo Galeano fala assim: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. Então, são as histórias que nos formam, que nos fazem o que nós somos hoje. Aquelas histórias que nos foram contadas na infância, as histórias que nos são compartilhadas pelos nossos amigos, familiares, e tudo isso que nos faz as pessoas que a gente é hoje. Então, aí eu pergunto, se somos feitos de histórias, também somos contadores de histórias? E somos porque a vida toda a gente está contando uma história. Se a gente conta um fato que nos aconteceu, a gente está contando a história. Às vezes sem a técnica, mas a gente está contando a história. E aí, Anton Zuko diz que desde sempre a raça humana conta histórias para dar sentido à sua existência, para explicar o inexplicável e organizar a complexidade do mundo e da vida de forma clara, interessante e quase sempre carregada de emoção. Então, desde os primórdios dos tempos, que os nossos ancestrais se sentavam durante a noite, faziam aquela roda em volta de uma fogueira, e ali eles começavam a falar da caça, das aventuras, do dia a dia, e aí as coisas iam sendo transmitidas de geração para geração, mantendo a tradição e os conhecimentos, que muitas coisas que a gente tem hoje nos são legadas desde de tempos remotos. Por que contar histórias? As histórias, elas entretêm. E se você conta a história ligada com o livro, você também está incentivando a leitura. Elas educam de uma forma até lúdica, podemos dizer, porque quando você conta uma história, ela traz uma mensagem. Vamos supor, temos a história da Ana Maria Machado, que é a menina bonita do laço de fita, de coelho branco, que acha aquela menina a coisa mais linda. Ali ela está tratando de preconceito de uma forma bem gostosa, bem lúdica. Então, além disso, também você incentiva a criatividade e a imaginação quando você conta uma história, porque, diferentemente de um programa de televisão que você assiste, você ali está tudo pronto para você, não tem espaço para você imaginar. E quando você conta uma história, aquela criança que está lhe ouvindo, ou adulto mesmo, ele vai imaginar como é que é o personagem, como é que é aquela roupa que você pode até falar. Ela estava com um vestido azul lindo, mas aí ele vai imaginar como era o decote, se tinha bico, e aí ele vai criando aquele vestido na sua mente. E também para reelaborar sentimentos e conflitos. Quando você lê uma história, ou conta uma história para alguém, ali o personagem ele enfrenta vários dilemas, passa por sofrimento, e aí ele consegue superar, e aquilo ali mostra até para a criança como lidar com medo. Se ele conseguir, eu também consigo. E para transgredir. Porque elas também têm esse poder de nos tirar do lugar de conforto.
de nos mostrar, olha, você não é por aí não, você tem que fazer de outra forma, ir em frente, tá? A história nos mostra isso. Para quem e onde contar histórias? Gente, qualquer pessoa gosta de ouvir uma história bem contada. Pode ser criança, pode ser adolescente, adulto, idoso. Eles se divertem, eles participam, eles interagem. Basta que você goste da história que você está contando e você transmita isso quando você está contando. Em qualquer lugar também você pode contar história. Na sua casa, nas creches, nas escolas, que é o mais habitual, né? Nas bibliotecas, nas praças, nas ruas, nos hospitais. Eu vi um projeto de uma favela do Rio de Janeiro que um grupo de lá, eles pegavam um varal de livros ali no meio da favela, penduravam os livros e ali eles ficavam contando história para as crianças que iam passando. A coisa mais linda. Aí eu trouxe aqui uma fala da Gislaine Avelar Matos, que é uma pesquisadora, ela fez uma dissertação de mestrado sobre isso, sobre contação de história, sobre essa questão da oralidade. E ela nos diz assim, porque antes de você contar a história, você tem que fazer o quê? Escolher a história que você vai contar, né? Então, quais são as perguntas possíveis para a escolha da história? Aí você vai ler aquela história e você vai perguntar, em que a trajetória desse personagem se parece com a minha? Em qual percurso da jornada desse personagem teve alguma coisa que me identificou com ele, né? Com as suas fraquezas e a sua força, esse herói se parece comigo? Eu lido com as situações como esse herói lida também, né? Já vivi uma situação semelhante a essa que vive os personagens dos contos? Teve alguma coisa na minha vida que foi parecido, ou talvez até igual com isso que o personagem viveu? A trama apresentada nessa história chama minha atenção de maneira especial? Ela despertou alguma coisa em mim? Ela despertou alguma emoção? O que foi que ela despertou em mim? Essa história me intriga e me atiça a curiosidade? Eu quero saber mais do que dessa história? Eu vou pesquisar sobre ela ou ela não me interessa? Se ela não me interessa, ela não vai ser... Eu não vou contar ela legal, né? Essa história me propõe reflexões interessantes? O que é que essa história está me dizendo? O que é que ela fala comigo? Porque não é só você que vai falar a história vai falar com você também. Né? Essa história me dá prazer por seu aspecto cômico? Esse tipo de história que eu adoro contar, aquelas que produz gargalhada, que faz rir. Né? Então é prazeroso você contar uma história que traz essa questão do humor. Então são essas perguntas que você, ao escolher essa história, ao escolher a história, você deve se fazer. Aí a gente já reverte a situação, porque na verdade não foi você que escolheu a história, foi a história que lhe escolheu, né? Porque ela tem todas essas coisas que você está trazendo para juntar com a história. Como contar histórias? Existem técnicas, existem recursos, existem os mais variados. Na verdade. Mas a gente sabe também que aquela vovozinha lá do interior, né, que às vezes não foi nem à escola, ela se senta à noite na calçada, rodeada de criança, e ela conta história e ela tem aquele público que assim, é cativo daquela atividade que ela realiza. Né? E ela não tem técnica nenhuma, ela tem o dom da palavra, na verdade. E a gente sabe também que essa é uma atividade que não existe muito, mas ainda tem pessoas que fazem isso. E até crianças que começam a participar de sessões de contação de história, elas começam também a ser multiplicadoras, a contar histórias. Eu trabalhei, certa época, no CRAS Inicias, e lá eu trabalhava com contação de história. E tinha crianças que, depois das oficinas de contação à noite, na sua casa, ela ia contar história para as amiguinhas, né? Então, é assim, é uma coisa que a gente hoje vive num mundo hiper, mega tecnológico, né?
que afasta as pessoas estão juntas, mas estão cada uma nas suas redes sociais. E a contação de história não, ela aproxima as pessoas, traz isso de volta, essa coisa que está tão assim, vamos dizer, em desuso nos dias atuais. Né? Mas antes de contar uma história, você tem o quê? Que é apropriar-se da história. Vocês e a história passam a ser uma coisa só, uma unidade. Né? Memorizá-la. Gente, memorizá-la é diferente de você decorar. Porque quando você decora, você corre o risco de esquecer. Né? Você vai contar, parecendo que é uma coisa automática. Né? E quando você memoriza, você vai pegar o quê? O esqueleto da história. E ali você pode usar suas próprias palavras. Né? Porque o conto lhe permite você fazer isso. Antes de contar, você deve também o quê? Planejar. Qual o recurso que eu vou usar para contar essa história? Como é que eu vou contar essa história? Né? Eu vou usar música? Eu vou usar umas figuras? Eu vou criar um joguinho com o meu público? Como é que eu vou fazer? Você tem que ter isso tudo definido. Não chegar lá e vou contar a história sem saber como, e aí vai ser um fiasco. Né? Criar uma ambiência com o público. Você não vai chegar de cara para ele. Você chegar de cara e vai dizer, vou contar uma história. Não, eu chego lá, eu me apresento. Eu pergunto o nome das pessoas. Eu canto com elas. Eu recito uma poesia. Né? E depois eu começo a contar a minha história. E durante a contação? Como é que eu devo agir? Eu devo ter postura. Evitar gestos exagerados. Porque aí, quem deve sobressair-se é a história. Não é você nem o seu público. Né? Modulação da voz. Se eu vou fazer a voz do lobo, não vou fazer aquela voz de menininha. Né? Tem que ser uma voz mais possante. Não quer dizer que também eu tenho que fazer uma voz igual a do lobo. Eu posso falar firme. Bom dia, Chapeuzinho. Né? O olhar é muito importante. Porque você, quando olha, você está trocando energia com o seu público. Né? E ali, às vezes você está até assim, achando que não está legal. Quando você vê aquele olhar, aí parece que você é reabastecido. Tá? E passar a veracidade. Você está contando a maior mentira do mundo. Mas você tem que passar como se tivesse sido uma verdade mesmo, assim, absoluta. E para finalizar, você pode finalizar com uma frase, né? Pode finalizar com uma musiquinha, com um texto poético, né? Conversar sobre a história. Essa conversa sobre a história também você pode até ter antes da história. Eu conto uma história que é da Natividade, que a Natividade é uma moça apaixonada por um rapaz chamado Joaquim Bitu e que ele não quer nada com ela. E aí quando eu vou contar, eu começo já assim, instigando, né, o público. Eu falo, e alguém aqui já esteve apaixonado? A criança começa a rir, né? Aí, e você sabe como é que é estar apaixonado? A gente sente um frio na barriga, né, gente? O coração faz assim, tum, tum, tum. Pois era bem assim que a Natividade estava se sentindo quando viu o Joaquim Bitu. Então, assim, já tem aquela conversação sobre o que eu vou falar, né, o que a história trata antes de começar. E também, quando finalizar, você pode conversar sobre a história, né? E também, a partir daquela história que você contou, você pode criar uma atividade criativa, né? Não nada assim, vou cobrar um exercício de português. Não, você tem que fazer uma coisa divertida, né? Que toda criança gosta de arte, de pintar, de colagem. Então, a partir daquela história, você pode fazer um origami, várias situações que você pode criar. E aí, a gente tem uma fotografia aqui, ó, que essa é a história do Mário Marinheiro. Isso foi na nossa oficina de contação de história aqui, do Grupo Anjos de Lupa, e vocês vejam que as pessoas estão todas interagindo com a história. Nessa parte aí, era quando o Mário Marinheiro dobrava a rede e ia descansar embaixo de um coqueiro. Então, todo mundo está descansando embaixo do coqueiro na sua rede imaginativa.
Aí a Regina Machado, que também é outra pesquisadora da área, nos diz assim: os começos têm o poder de abrir a porta do universo da história. E os finais fazem a passagem de volta para o mundo aqui de baixo. Então, é assim, como é importante contar uma história, né? Você sai da realidade, você vai para um mundo mágico, né? Para outro universo, um universo onde tudo é possível, né? E quando termina a história, você volta para o mundo real, né? Se eu vou iniciar uma frase ou uma história e vou usar uma frase, existem milhares de frases, né? E essas frases, assim, elas não têm autoria. Ninguém sabe quem criou. Elas são mantidas pela tradição oral e a gente trouxe aqui algumas para vocês conhecerem, né? Então, era uma vez, há muito, muito tempo atrás, essa é uma história. Essa história aconteceu na época em que os animais falavam. Minha avó contou essa história para minha mãe, que contou para mim, e agora eu vou contar para vocês. Um tempo tão antigo que poderia ser agora, num lugar tão longe que poderia ser aqui, começou a minha história. Então, além dessas, tem inúmeras frases. É só a gente começar a pesquisar, ver a Regina Machado mesmo, ela tem um livro Arte da Palavra, onde eu me peguei essa frase dela, que ela traz inúmeras frases, tanto para começar como para terminar a história. Tudo coletado da tradição oral. E algumas frases para terminar também a história. E foi assim que me contaram e eu contei para vocês. Eu gosto muito dessa. Passou pelo pé do pinto, saiu pelo pé do pato, quem quiser que conte 4. Era um dia uma vaquinha chamada Vitória, morreu a vaquinha e acabou-se a história. Entrou por uma porta, saiu pela outra, e quem quiser que conte outra. O que era de papel molhou-se, o que era de vidro quebrou-se, mande ao rei, meu senhor, que ele conte outra. Também você pode utilizar as musiquinhas que fazem parte da história, né? Tem a história do João Giló, que ele é de um menino que mata um passarinho e o passarinho revive. Então ele fala assim: anda devagar, João Giló, que esse passo dói, 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 dói. Aí no final, quando a gente termina, a gente canta: aprende a me escutar, João Giló, que esse passo não dói mais não. Então depois o João Giló sofrer horrores, né? Então ele tem que aprender a escutar, que é para ele não sofrer mais. E aí a gente utiliza a mesma musiquinha que é utilizada durante toda a história no final. E recursos materiais para contar histórias. São inúmeros, viu, gente? Agora eu trouxe alguns aqui, assim, dos mais conhecidos, né, para vocês. Então tem o avental. Esse avental, ele é liso. E ele tem uns pedacinhos de velcro, né? Então, à medida que você vai contando a história, você vai pregando as figuras no avental. Tá? Aqui, essa moça aqui é Miriam Oliveira, ela é do grupo de contadores de história da Carochinha, que é um grupo que eu também faço parte, né? E ela aqui está com o dedoche, que é uma mãozinha com os fantochezinhos aqui da história do Chapeuzinho Vermelho. Então, tem a Chapeuzinho, tem o lobo, né? O caçador, a vovozinha, a mãe do Chapeuzinho Vermelho, todos os personagens. E aí, à medida que você vai contando a história, você vai mostrando o fantoche, fica com a mão fechada, e à medida que é um personagem, você vai mostrando com o seu dedinho. Seu dedo, né? E aqui é o fantoche. Eu achei bem legal essa foto aqui, porque você percebe aqui que é o sapo, né? Tá no mesmo, parece uma extensão do corpo dela, tá vendo? Ela contando a história. Então o fantoche tem que ser uma extensão do seu corpo. Não pode ser uma coisa solta. Tem que estar ali no ângulo certo, a manipulação correta, que é para você poder transmitir a história da forma correta. Certo?
Aí, ó, gente, esse teatrinho de fantoche aqui, bem facinho de fazer, que é uma caixa de papelão, você forma com um tecido, né? Dá um colorido, pronto. Já tem um recurso bem bacana, que as crianças adoram de ouvir histórias assim, né? De teatrinho de fantoches. Aqui nós temos o cineminha também. Ela ilustrou a história todinha aqui, ó, nessa tira. Aí ela enrola essa tira aqui nesse pauzinho e vai enrolando como se fosse uma manivela. São formas diferentes de você contar a história, né? Aqui, ó, é um álbum seriado. Isso aqui é um livro. Fui eu que fiz isso aqui. E eu transformei ele num álbum seriado. Então, todas as figuras a gente aumentou porque fica mais fácil de mostrar para o nosso público, né? Um dos recursos principais que a gente tem são os livros. A gente chama aqui de tapete mágico, né? Porque é um tapete mágico mesmo. Então, você tem inúmeras formas de livros para você contar a história. Temos um livro de imagens, livro de pano, que é aconselhável para o bebê, né? Os contos mais elaborados. E aí na verdade, você tem que começar a conhecer a literatura infantil, pesquisar, estudar sobre a literatura também. Aí a gente vai falar agora sobre um pouquinho da contação de história e a leitura em ambiente hospitalar. Aí, como eu já tenho falado antes, né, a arte de contar histórias é uma prática milenar que está presente na vida dos seres humanos desde os primórdios dos tempos. Contar história, ler um livro, recitar uma poesia para adultos, idosos, adolescentes e crianças estimula a imaginação, revela um mundo mágico onde tudo é possível e viabiliza entrar em contato com suas próprias emoções. Além de incentivar a criatividade e a prática da leitura, torna-se mais uma alternativa prazerosa de entretenimento. Como eu havia falado antes, né? Porque quando você dá um texto para identificar o substantivo, o adjetivo, aí você não vai despertar aquele gosto pela leitura. Agora, se você chega lá, joga os livros, deixa a criança à vontade para pegar o livro, aí vai ser de uma forma bem mais prazerosa, né? O uso do exercício da leitura é considerado benéfico para os indivíduos, pois pode desencadear nos sujeitos beneficiados aptidões para interagir e evoluir socialmente, né? Como diz o Monteiro Lobato, quem lê mais, fala melhor, escreve melhor, né? E ouve melhor também. E aí você pode ter mais chance de evoluir socialmente. E no ambiente hospitalar, as atividades literárias podem contribuir significativamente para a melhoria da saúde do paciente. As atividades literárias envolvendo a contação de história, porque geralmente quando a gente conta uma história, a gente leva uma musiquinha, uma poesia, a gente leva o texto também e distribui com eles, para eles lerem com a gente, né? Para ter essa participação mais efetiva durante a atividade. Aí falar um pouquinho agora do nosso projeto, que o Felipe já falou, né? O Anjos do UPA. O Anjos do UPA começou com alguns funcionários aqui do hospital, e depois a gente conseguiu ser aprovado no edital de círculos comunitários, e a gente conseguiu também alguns alunos da psicologia que fazem parte do projeto atualmente. Aí a gente desenvolve atividades literárias, né, por meio da contação de história, musicalização, confecção de dobraduras e leituras no setor pediátrico. E esse ano a gente começou no CACOM também. E o objetivo do projeto é contribuir para o processo de humanização hospitalar, pois as ações biblioterapêuticas tornam a estadia do paciente e de seu acompanhante menos estressante e mais acolhedora. Pretende-se a ampliação dessas atividades também para outros setores do hospital. E é isso que a gente tem verificado durante as ações, que as pessoas que estão ali, né, afastadas de casa, no caso dos acompanhantes e também dos pacientes, né, que estão passando por processos dolorosos, que ninguém gosta de estar no hospital. Por mais acolhedor que o hospital seja, a gente quer estar na nossa casa, né? E de repente chega aquele grupo com um chapéu colorido, contando história, cantando musiquinhas.
aí já afasta, mesmo que momentaneamente, né, daqueles problemas, daquelas aflições. Aí aqui tem alguns momentos do anjo do UPA, né? Você está vendo aqui esse bebezinho, né? Ele tinha passado por uma cirurgia, e a alegria dele estava em contato com o livro. Aqui é a Gleice, que é do sócio aqui do UPA, ela contando uma história com figuras, né? A história da nuvenzinha triste. E aqui, ó, uma atividade, depois da contação de história. A gente contou a história da Charalina, que era uma chaleira, e fazia tudo em casa, até o dia que ela apareceu com um furo e a dona jogou ela lá no fundo do quintal, né? E aí a Charalina lá recebeu terra e começou a virar um vaso de flor. E quando a dona da Charalina viu aquilo ali, levou ela de volta. Então, a partir da história contada, as crianças construíram um jardim para a Charalina. Né? É uma atividade criativa a partir da história. Aqui depois, a gente sempre vai contar a história, mas a gente, quando vai para a pediatria, as meninas também lá também muito livro na brinquedoteca, a pessoa da equipe multidisciplinar da brinquedoteca, né? Elas conseguiram muitos livros também, elas também incentivam bastante a leitura lá. Mas quando a gente vai, a gente sempre leva livro também. E a gente espalha os livros lá nessas mesinhas. E depois eles ficam à vontade, pegam os livros, né? E ficam lá, absorvendo a leitura. E aqui também, como eu falei, a gente começou agora esse ano no CACOM. E a gente, as meninas do Anjo do UPA, são alunos da psicologia que estão aqui contando história na recepção da quimioterapia. E aqui é no setor mesmo da quimioterapia, que está a Vanessa Ferri, que é psicóloga aqui do UPA, né? Com a gente também. Eu e uma aluna da psicologia, Rosane, aqui, a gente está contando história. E além dessa questão de você contar a história, você também participa de um momento de escuta. Porque depois que a gente conta história, a gente conversa com eles, e aí eles começam a contar as histórias deles. Então, na verdade, é um momento de compartilhamento, né? Não é nem de troca, né? De compartilhamento mesmo, porque a gente está sempre deixando, levando alguma coisa. Aí eu trouxe também assim, porque sempre quando a gente termina, a gente conversa com eles, saber como eles se sentiram, se eles têm alguma coisa a falar. E aí eu trouxe algumas falas dos beneficiados, né? Então, olha, me senti bem, consegui distrair e esquecer os problemas. Foi bom, retornei à infância. Vou contar para o meu filho que ficou em casa. E aí você percebe que além você já está formando também uma multiplicadora, né? Foi bonito, momento alegre de distração. Achei diferente, gostei muito da experiência. Tudo que é alegria é bom. História é sempre bom. Nossa vida é uma história, trouxe lembranças. Foi legal, estava muito estressada. E com a história fiquei mais calma. Então, a partir disso aqui, isso é só um apanhado, né? A gente vai perceber como está sendo importante, né, esse momento de contação de história no ambiente hospitalar. E aí, no final do ano passado, dentro do projeto, a gente fez uma oficina de contação de história. E foi a partir daí que a gente conseguiu também, né, alguns alunos da psicologia. E o objetivo da oficina foi o quê? Fortalecer o grupo de contadores de história Anjos do UPA, que já existia aqui no hospital, né, com os servidores. Transmitir informações sobre técnicas e recursos na arte de contar história. Provocar reflexão sobre a prática da contação de história em ambiente hospitalar. Promover a sensibilização dos participantes da oficina para integrar o grupo de contação de história Anjos do UPA. A gente conseguiu que 6 pessoas ficaram participando do grupo. Incentivar o gosto pela leitura no âmbito hospitalar. E foram realizados 3 encontros. A carga horária de cada encontro foi de 4 horas, totalizaram 12 horas, né? E o atingindo um público de 20 participantes. E os encontros foram dinâmicos, interativos e reflexivos, levando os participantes a provocarem discussões sobre as temáticas abordadas.
Ao final da oficina, como eu falei, tivemos 6 participantes interessados em integrar o grupo Anjos do UPA, sendo deste uma das ministrantes que também participou, trazendo suas experiências, né, para a gente, e ficou interessada em participar, mas até agora ela ainda não apareceu, vou pegar no pé dela. E aí tem alguns registros aqui da oficina, né? A apresentação dos participantes, que foi em uma roda, cada um falava uma quadra da infância, e colocar isso dentro dessa quadrinha. Aqui é a Vanessa, ministrando da oficina de confecção de fantoche. Vimos também a participação da Fatima, que é essa moça aqui, que é uma escritora. E aqui a Rosa Elisa, né, nossa Rosa, que falou sobre a expressão corporal também, que é muito importante na contação de história. Né? E para finalizar, eu trouxe aqui essa frase do Pat Adams, né? Que ele fala que o hospital pode ser um lugar extremamente agradável. Os pacientes deveriam nem sentir a vontade de ir embora. E é isso que a gente está tentando fazer um pouquinho aqui, né? Junto com a equipe multidisciplinar da pediatria, com a Renata do CACOM, todos que contribuem para a gente poder realizar esse trabalho aqui no hospital. Obrigada. Muito obrigado, Isabel. Deixo aberto agora para perguntas. Quem tiver pergunta, quem tiver algum comentário a fazer, fique à vontade aí. Só um comentário que eu acho super interessante, é porque eu sou super tímido e nunca me ofereci, na verdade, para ir contar a história. E acho super interessante esse projeto Anjos do UPA. É um projeto bastante lúdico, na verdade, também, mas bastante interessante. E eu acredito sim que deve ajudar bastante o paciente no desenvolvimento e até na melhoria. Porque esse ambiente hospitalar realmente é um ambiente muito chato, um ambiente muito pesado. E é totalmente diferente quando chega por exemplo, aqueles palhaços de alegria chegavam no quarto do paciente. Isso, de certa forma, dá um certo ânimo para o paciente. E está sobrecarregado com aquela doença. Às vezes o familiar está ali cansado também, está do lado do leito. E aí chega alguém que começa a contar uma história. É super interessante isso. Eu deixo esse comentário aí para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma observação, fiquem à vontade. Mamãe, que ela disse, eu estava tão estressada e quando vocês chegaram com a contação da história eu consegui me acalmar. Era um acompanhante, né? Porque não é só o paciente, né? Aquela pessoa que está ali, ela está pensando no filho que está em casa, né? Nos problemas do dia a dia, que ela está afastada. Porque a gente tem casos de mães que ficam aqui 3 anos no hospital, né? E aí, um momento desse, afasta, como a gente falou, né? Mesmo que por um tempinho. Mas aí a pessoa já sai da contação de história mais animada, né? Não é só ali naquele momento. Porque tem pessoas que saem da contação de história e ficam cantando a musiquinha, né? Vai contar a história já para outra pessoa que está ali no hospital. É verdade. Eu mesmo passei alguns meses no hospital com minha mãe e sei como é difícil, cansativo e pesado esse ambiente de ficar dentro de um quarto fechado, sem janela. Você mal vê às vezes o sol. É super chato, super cansativo isso. Isabel, eu agradeço mais uma vez por aceitar o nosso convite. Na verdade, de se oferecer para dar essa palestra para a gente. Parabéns pelo projeto Anjos do UPA, muito bom, muito interessante. Quem quiser saber mais sobre esse projeto, procure Isabel aqui na biblioteca do hospital. Fica super à vontade, Isabel vai receber você lá muito bem. Obrigado mais uma vez, Isabel. Pode fazer suas considerações. Não, eu que agradeço, né, poder divulgar, falar um pouquinho. E então é isso, a gente está aqui de segunda a sexta, né, todos os dias. E quem se interessar e quiser saber mais sobre o projeto é só aparecer, tá bom? Tá. Obrigada. Ok, então, obrigado a todos. Mais uma vez, um bom dia.
Pessoal, só lembrando que para recebimento dos certificados, coloca nome completo, barra o seu e-mail. Por favor, verifiquem se não estão colocando um ponto ou uma vírgula errado, porque às vezes isso dificulta bastante. Obrigado, um bom dia a todos.